Estamos começando mais um episódio do Pod Six. Esse podcast é uma produção da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Canoas, a Six. E neste episódio, nós vamos compartilhar conhecimento, experiências e inovações sobre empreendedorismo e sobre todos os temas que cercam a vida do empresário, em especial o canoense. Eu sou Maria Regina Ronchetti, vice-presidente de saúde da Six Canoas. Estarei com vocês na próxima hora. O Sicredi, apoiador e impulsionador do empreendedorismo aqui na entidade, hoje é o nosso convidado. É muito bom ter o Sicredi aqui, é muito bom ter o Sicredi em Canoas. O empreendedor se beneficia muito. Neste episódio, vamos falar sobre o cooperativismo e a história do Sicredi. Estão conosco. Olá, eu sou Gerson Costa, sou vice-presidente de serviços da Six. Olá, sou Fabrício Baruffi, gerente de agência aqui do Sicredi Origens. Olá, eu sou a Lisane Kremer, trabalho na Sicredi Origens como gerente de segmentos. Fabrício, nos conta um pouco a história da origem do Sicredi, como é que ela começou como cooperativa, faz muitos anos, como é que é? Então, Gerson, essa história é bem interessante, uma história longa. O Sicredi já tem mais de 120 anos. Então, ele se originou em 1902 e tem uma origem interessante, porque se originou através de um padre. Então, temos o nosso grande criador da cooperativa do Sicredi é o Padre Theodor Amstad. Padre suíço, que veio para o Rio Grande do Sul, se hospedou nas famílias, né, da região dos Sinos, e a partir dali foi visitando as famílias, conhecendo um pouquinho mais de cada família, e esse movimento que surge a partir de um padre que origina toda a parte do Sicredi, né, das cooperativas. Lá em 1902, então, mais precisamente na linha imperial, onde o padre, através de um grande ponto de confiança que ele gerava entre as pessoas, entre as famílias, né, ele foi o elo que juntou, né, algumas pessoas da região e conseguiu fundar a primeira cooperativa, que hoje é a Sicredi pioneira, lá de Nova Petrópolis. Pertinho da tua cidade, né? É pertinho da minha cidade, pertinho de Dois Irmãos. Inclusive, já atuei na Sicredi pioneira. Então, assim, a gente tem esse grande legado, então, que a gente traz, né, nessa origem do Sicredi, e o grande marco do padre realmente é a questão do legado dele que ele traz para nós hoje, que é a questão da confiança. E a gente faz também interessante a gente trazer o relato da nossa missão do Sicredi, né? Então, somos um sistema cooperativo que valoriza as pessoas e promove o desenvolvimento local de forma sustentável. E algumas palavras que a gente olha na nossa missão, né? Primeiro, valorizar as pessoas. Então, hoje o Sicredi, após, né, mais de 120 anos já de fundação, tem esse olhar muito criterioso para as pessoas, né? E essa valorização para as pessoas, para o associado, e também não deixa de lado sempre o desenvolvimento da comunidade que ele atua, né? Então, o desenvolvimento da comunidade local é algo que está na nossa missão e é algo que a gente leva realmente muito forte hoje no dia a dia da nossa atuação na cooperativa. O que é muito importante, né, Fabrício? Porque o que se percebe é que o cliente tem uma expectativa, seja o pequeno ou o grande, ele precisa de um bom atendimento, de um atendimento diferenciado, personalizado, né, de acordo com a necessidade que ele tem, né. Às vezes os bancos tradicionais eles não oferecem assim esse atendimento assim personalizado que se faz necessário, né. E é o que acontece, né? Esse olhar para as pessoas que faz o Sicredi ser deste formato, né? Então, é o interesse genuíno na demanda que o associado traz, é o interesse realmente em desenvolver a comunidade local que tem esse olhar um pouquinho mais cuidadoso nas suas atuações, nas suas atribuições, principalmente no legado que a gente deixa nas cidades. Interessante que lá onde foi, né, no marco que foi fundado, lá na linha imperial, hoje tem a Casa do Cooperativismo também, que tem um museu lá. Tu visitou lá, né, Regina? Visitei, é muito legal essa história. A história do Padre Theodor, né? Como ele começou essa cooperativa, como ele começou esse movimento de cooperativismo que é gigante hoje e que traz
tantos benefícios, né? A partir de uma necessidade da comunidade alemã, É isso aí. né? Era uma comunidade alemã que estava lá instalada e que estava com muitas dificuldades para poder se desenvolver, plantar e colher. E o padre viu aquilo e resolveu usar do seu conhecimento e do que ele representa, né, em termos de confiança para a comunidade, e fez o movimento de conseguir o dinheiro. E a partir dali, com outra comunidade, né, atravessou o rio, naquela época, em cima de uma mula, e é quase impensável, né, hoje, né, a gente imaginar isso, mas ele fez todo esse trabalho, conseguiu um dinheiro com uma outra comunidade do outro lado do rio, e desenvolveu essa comunidade em Nova Petrópolis, né. E o primeiro desafio do padre foi, né, como convencer pegar a necessidade da comunidade alemã, né, ele atravessar os vales, subir a serra, chegar na comunidade dos italianos. Exatamente. E como convencer os italianos, que na época eram já superavitários, a aplicar valor numa cooperativa que eles tinham fundado, né, conjunto ao público daquela cidade, daquela região, como os italianos investir dinheiro e aquele dinheiro ser emprestado para o desenvolvimento da população da colônia alemã que estava em franca expansão na ocasião, né. Então, o primeiro grande desafio, convencer os italianos superavitários a tá aplicando e aquele dinheiro girando dentro da cooperativa que iniciou e está sendo emprestado para a colônia alemã, desenvolvendo também a colônia alemã. E outra coisa importante também, né? Esta colônia alemã, parte dela era católica e parte era luterana. Então, a cooperativa foi montada a partir da comunidade católica, mas ele queria também incluir a comunidade luterana. Então, quem foi o presidente do conselho? Um luterano. Então, isso tudo eu acho que demonstra, esta é a verdadeira política, se a gente for pensar, política de desenvolvimento. Né? Envolvendo a todos, tendo a confiança das pessoas, gerando confiança. O que é uma coisa muito bacana, né? E entendo que as cooperativas, o grande valor das cooperativas é que todas as pessoas que estão envolvidas, elas também são donas e todas elas têm responsabilidades, né? E existe o resultado, que depois, ao final, é dividido entre todos. Então, por isso a importância de as cooperativas terem serem todas normatizadas, né, e altamente confiáveis. Isso foi a evolução a partir do Padre Theodor, né, a partir da cidade de Nova Petrópolis, e hoje a gente tem esse movimento super importante no Brasil, né? E bacana que lá em Linha Imperial é uma cidade onde tem todos os símbolos também do cooperativismo. Exato. Né? Então tem os bustos do padre, tem os bustos de outras personalidades que foram importantes no cooperativismo, tem alguns outros símbolos, né, os símbolos dos pinheiros, e, né, e é uma cidade, é uma comunidade, né, Linha Imperial, onde é toda vivida do cooperativismo. E quando a gente fala cooperativismo, a gente não fala só do crédito, né? Tem cooperativa de produção, cooperativas agrícolas, cooperativas de laticínios, cooperativas de saúde. Então tem todos, né? Tem um grande leque de educação, muito bem lembrado. Então tem um grande leque de cooperativas hoje, né? Mas que o grande patrono é o Padre Theodor Amstad e, coincidentemente, a gente tem a honra de ser também o fundador do Sicredi. Então, a gente carrega esse legado dele, que é todo, né? A gente não pode falar do padre sem citar a questão da confiança. Acho que a gente repetiu a palavra várias vezes aqui, mas é o grande legado que ele traz para nós e é o grande passo que a gente traz também e a gente vai seguindo para o crescimento, né, do Sicredi, das cooperativas. E nesses anos todos, né, Fabrício, né? Hoje, o Sicredi, ele atua em todo o território nacional. Como é que ele está hoje, atualmente? Sim, hoje o Sicredi está em todo o território nacional. Então, a gente conseguiu pintar o Brasil todo de verde. Então, todas as grandes capitais, de norte a sul, têm hoje o Sicredi. Inclusive, existe 200 municípios no Brasil que só tem o Sicredi como instituição financeira.
Não tem Isso é muito interessante, outra. essa informação, né? Canoas tem 4 agências do Sicredi. Canoas são 4 agências no Sicredi e a nível Brasil tem 200 municípios que só tem o Sicredi como instituição financeira. Não tem nenhum outro banco, nenhuma outra cooperativa parceira. O Sicredi, ele é um sistema, né? Como a nossa missão lá atrás é um sistema cooperativo. Então, o nosso sistema hoje do Sicredi, ele é composto de 104 cooperativas. Cada cooperativa com um lugar de atuação, cada cooperativa com uma diretriz estratégica para aquele local, e é isso também que nos traz um grande avanço também nas nossas conquistas. Por quê? Quando eu tenho uma diretoria estratégica que pensa para aquela região, que pensa para aquela cidade, né, ou para aquelas cidades que está atuando, é algo que é uma tomada de decisão mais assertiva, mais rápida, uma diretriz estratégica onde a gente consegue sim olhar a necessidade do local. Conforme a necessidade do local, né? Conforme a necessidade do trabalho local. diferenciado. Um trabalho diferenciado. Então, as 104 cooperativas hoje permeiam todo o território nacional. São mais de 9 milhões de associados, a gente falar a nível Brasil, e 2,9 mil pontos de atendimento. Então, mais de 2.900 agências em todo o Brasil. Então, hoje você vai em todas as capitais de norte, nordeste, sudeste do Brasil, a gente consegue encontrar o Sicredi e cada vez mais, né, olhando para o sul, já que a nossa origem é o sul do país, olhando Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, a gente tem uma penetração muito grande também no estado como um todo. E aqui no Rio Grande do Sul, assim, quantas agências nós temos atualmente? Eu trago até falar um pouquinho assim da nossa cooperativa, de repente, Sim. que é a nossa atuação, né? Hoje a Sicredi Origens, ela se situa, né, a nossa sede fica em Porto Alegre e a gente atende Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, que é o nosso limite. Vamos para Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí e Glorinha. Então, essas são as cidades que a gente atua dentro da nossa cooperativa. A nossa cooperativa é uma dessas 104 cooperativas do nível Brasil. E dentro da nossa rede de atuação, a gente tem 29 agências, né? Canoas temos 4, mas contando todas as cidades que eu citei há pouco, são 29 agências e a gente tem uma agência móvel. Então, uma van também que vai na tua empresa, faz eventos. Participamos de muitos eventos, né, Liz? Sim, muito bacana. A nossa presença aí é muito bem vista na sociedade e cada vez mais a gente gosta de estar presente próximo do associado. Então, os nossos eventos aí, corriqueiramente, estamos aí fomentando. E a nossa van nos facilita isso também, né? A gente leva a nossa van, então é uma agência móvel, a gente instala ali, pluga ela na tomada e está funcionando. Todo o nosso sistema consegue ter essa funcionalidade. Só na nossa região metropolitana já são 150 mil associados. Completamos recentemente essa grande marca. É uma grande marca, né? E assim, nesse ano de 2025, né? Quantos anos vocês estão completando esse Sicredi? Em 2025, a gente está... A nossa cooperativa chegando aos 100 anos. 100 anos. Puxa, Sicredi Origens. Sicredi Origens. Então, Porto Alegre também faz parte da Sicredi Origens. Porto Alegre, toda a região metropolitana. Então, são 100 anos que a gente completa agora neste ano. A gente está com uma série de eventos que a gente está organizando, né? Então, também para marcar os 100 anos da nossa cooperativa. Então, que se originou, né, lá no passado. Antigamente não era Sicredi o nome, antigamente era Caixas Rurais o nome, né? Então tem toda uma mudança também que foi no decorrer desses anos todos. Há um tempo atrás o nome da nossa cooperativa também mudou. Antigamente era Sicredi União Metropolitana, a gente adota um novo nome, que é Sicredi Origens, justamente para a menção dos 100 anos, onde a gente olha para as nossas origens, né? E aí é um exercício que é importante a gente sempre estar fazendo, né? Olhando para as nossas origens, né? E ver da onde é que a gente veio e para onde a gente quer ir. Ai, que lindo isso, hein? Nossa, isso aí eu acho que é uma coisa tão bacana para a gente levar para a vida, né? Nós, como participantes dessa associação também, da Câmara de Indústria e Comércio de Canoas, que esse ano está fazendo 85 anos, a gente olha para as nossas origens também, que remontam à fundação da cidade. E como é importante a gente poder valorizar
né, entender o trabalho dessas pessoas lá, quanto tempo que construíram isso tudo que está aqui hoje, assim como o Sicredi. E isso aí. eu acredito que esse tipo de entendimento das pessoas, de olhar e valorizar as origens, vai fortalecer o presente e preparar para o futuro, né? Com certeza. De muito sucesso. Espera-se. E se nós olhar, né, Maria Regina, ao longo desses 100 anos, o quanto o Sicredi ajudou no desenvolvimento local dos municípios onde estava atuando, né? Oferecendo oportunidades de linhas de créditos e outros serviços. Tem até um cálculo, não vou me recordar agora exatamente de cabeça, mas a cada, né, os municípios onde tem Sicredi, o quanto que valoriza, né, a economia local, o desenvolvimento da comunidade e até a própria renda per capita. Sim. Né, porque você está operando com a cooperativa, você está trabalhando com a cooperativa e o Sicredi também, né, desenvolve a comunidade devolvendo valores, né? E um ponto importante, a gente estava falando também de história, em Canoas, a gente completou recentemente 25 anos da nossa primeira agência. A primeira agência. Então, na nossa primeira agência, que foi inaugurada na Rua MUC, aqui em Canoas, então completamos 25 anos, saiu da MUC, foi para a Fioravante Milanês, e uns 2 anos, praticamente, a gente já reposicionou ela agora aqui na Ipiranga, aqui na frente da nossa entidade da Six. A agência Sicredi Six, Né? é Na isso? frente da Six. Fica de fácil acesso, né? Bem posicionada. Já tem um nome carinhoso. Tem um nome carinhoso. Mas então, assim, são 25 anos da nossa primeira agência. Em 2017, mais ou menos, né, eu cheguei aqui em Canoas e conhecendo também um pouco do público, conhecendo a população, conhecendo as entidades. E realmente a gente vê assim, um crescimento do Sicredi de 6, 7 anos para cá. Porque lá em 2019 a gente inaugurou a nossa segunda agência, que é na Marechal Rondon, né, a agência da Santos Ferreira. Em 2021 a gente inaugura a agência da Niterói. E em 2024 a gente inaugura a Matias. Né? Inauguramos a Matias, teve a fatalidade das enchentes, né? Passamos por toda a dificuldade, né? Todo mundo, né, sofreu junto com tudo que aconteceu, mas baixadas as águas, né, bola para frente, ajustamos de novo a agência da Matias, somos a primeira instituição financeira a reabrir no bairro. Então, assim, levando de novo o nosso serviço para a comunidade, olhando o desenvolvimento também do bairro da Matias Velho com a nossa nova agência lá. E uma coisa muito bacana que eu achei também, durante a época da enchente, que todo mundo deu as mãos e focou no que era necessário, que era reconstruir, ajudar, né, trazer a comida e as roupas e os alimentos, enfim, os medicamentos que as pessoas precisavam. E a comunidade de Canoas pôde contar com muito auxílio do Sicredi. Fica aqui o nosso agradecimento especial a vocês, porque realmente foi uma ação muito importante. Que vocês fizeram junto ao Banco de Alimentos, sim, né? E é uma ação que foi, né, a várias mãos, né? Então, tem todas as mãos dos colaboradores da cooperativa, sim, dos associados que apoiaram. E um ponto interessante também que a gente traz, a gente tem na cooperativa, né, entrando para a parte social, a gente tem olhando o desenvolvimento social, a gente tem um fundo de desenvolvimento social que é da cooperativa. Este fundo de desenvolvimento social, ele soma 3% do resultado da cooperativa. Isso passou em assembleia, os associados votaram. Então, todo ano, né, eu encerro o meu resultado da cooperativa, 3% do meu resultado, ele vai para um fundo de desenvolvimento social. O que faz esse fundo? Esse fundo, ele ampara projetos sociais que as entidades, os associados, né, as empresas sem fins lucrativos, algumas que precisam de algum apoio, né, específico para alguma ação específica, ela pode estar se inscrevendo, né, no determinado período que abre-se o edital de inscrição, e a gente recebe essas demandas e delibera, né, entre os coordenadores de núcleo da nossa cooperativa de cada agência e faz as aprovações, né, as deliberações dos projetos. No ano das enchentes, a gente tinha um valor, né, específico destinado ao fundo e tínhamos já até deliberado para onde iríamos aplicar esse valor. Né? E de uma forma muito sábia, junto com todos os coordenadores de núcleo da cooperativa, junto com alguns associados, a gente optou por destinar este valor do fundo para ajudar nas enchentes. Então,
além de vários outros valores, Pix Solidário que a gente teve, várias outras iniciativas que a cooperativa criou, né, que o sistema Sicredi criou, a gente teve essa vinculação do valor do fundo social para o apoio também nas enchentes, né? Então, algumas entidades a gente acabou não contemplando projetos em prol do apoio e toda a ajuda que a gente conseguiu também prestar nas enchentes, né? Nos ligamos, né, ficamos muito ligados às entidades, ao Banco de Alimentos, aos Rotaries das cidades, aos LAIs, então todo mundo estava querendo fazer o bem, a gente estava ajudando e apoiando também. Foi um momento assim extremamente difícil, né? E em paralelo a isso, né, Fabrício, né, a situação econômica do pequeno empresário e até de empresas maiores, né, eles tinham que reconstruir a sua empresa, voltar a funcionar, né? E esse momento foi muito importante em relação às linhas de créditos emergenciais. E o Sicredi esteve atuante, né, também via empréstimo Pronamp, BNDES, né? O próprio BNDES Reconstrução, que foi uma linha que foi, né, a toque de caixa, chegou, a gente ajustamos e conseguimos disponibilizar. Então sim, a gente conseguiu, né, nesse momento também importante, que não só o canoense, mas toda a região metropolitana que estava, né, com um grande problema das enchentes, a gente conseguiu também apoiar na medida do possível, das demandas que chegou para nós, a gente conseguiu sim apoiar bastante os nossos associados e essa demanda que foi gerada para nós. Nas linhas de crédito, nas partes de educação financeira, orientação financeira também, que é o que a gente tem bastante. Então, a gente conseguiu sim ser um dos repassadores desses valores, das linhas que o governo também trouxe e disponibilizou para a cooperativa. É muito interessante. E Fabrício, assim, nos conta, assim, nesse primeiro semestre de 2025, o Sicredi tem novidades? Temos algumas novidades sim. Uma delas que a gente já traz é a menção ao próprio Fundo Social que eu trouxe agora, né? Então a gente teve ali do Fundo Social já deliberamos, né? Já foi aprovado pelo Conselho de Administração e as entidades que cadastraram projetos sociais já estão tendo os retornos também de todas as demandas solicitadas. Para vocês terem ideia do valor que a cooperativa está colocando de volta na comunidade, né, que é os 3% aquele do resultado que eu comentei antes, a gente tem, a nível cooperativa, 197 projetos apoiados, pouquinho mais de R$1 milhão sendo investido em projetos sociais para desenvolvimento da comunidade. E olhando só para Canoas, a gente, na nossa deliberação, a gente teve 22 projetos aptos. Desses 22 projetos aptos, R$135 mil de subsídio que a gente está colocando em projetos olhando o desenvolvimento social da nossa cidade de Canoas. Né? Tem N exemplos. Tivemos também educação financeira. Né, perfeito. A educação financeira é uma frente, um pilar bastante forte que o Sicredi atua. Inclusive, a gente tem um espaço super bacana no térreo da Assis Brasil, que é onde o centro administrativo, que ele é um espaço lúdico, né, voltado aí com a Turma da Mônica, e aí realmente recebeu mais de 10 mil visitantes, né, justamente num público que tem essa necessidade da educação já de berço, vamos dizer assim, né, desde pequenos ter aí um olhar bacana aí para como lidar aí com a sua situação financeira, e aí realmente a gente conseguir que as pessoas se engajem mais aí dentro do seu dia a dia e com o fomento do negócio. Então, foram mais de 300 ações voltadas à educação financeira, envolvendo tanto o público de adolescentes, colaboradores, criança, e é um orgulho bastante grande. Acho que até complemento a fala anterior do Fabrício, o Gerson posicionou em relação à questão do nosso apoio ao momento das enchentes. Eu acho que ele vem muito alinhado com o nosso propósito, né? Que ele é construir juntos uma sociedade mais próxima. Então, realmente não são só palavras, a gente realmente entra com ações, e aí vem tanto em relação ao momento, né, emergencial que aconteceu aí em relação às enchentes, quanto a esses projetos sociais tão bacanas, que aí refletem aí diretamente na sociedade. Então é um orgulho bastante grande para a gente também. A gente tem também, né, como novidades, importante, né, a gente está fazendo todo um design ambiental das nossas agências, né. Falamos de origens há pouco, né, então a gente está trazendo também esse olhar um pouco diferente também para a cooperativa. Então, o que a gente está trazendo assim, de novidades, né, no design ambiental das nossas agências? A gente está trazendo alguns símbolos e que vão ficar expostos na nossa agência justamente para o associado que circula, às vezes o associado, às vezes aquele
prospect que quer lá conhecer um pouco mais do Sicredi, entender um pouquinho mais do que é, ele já vai ver alguns símbolos aí, alguns já estão na ativa, outros vão chegar, mas já vou adiantar para vocês. A gente vai trazer 4 elementos novos na ambientação das agências, tá? O primeiro deles são as bandeiras. Então, bandeira do nosso país, estado e da cidade. A gente tinha umas pequenininhas que ficavam na entrada, a gente vai trabalhar com algumas grandes também próximo às nossas fachadas, justamente para trazer aquele conceito da nossa identidade, do pertencimento, né? A inspiração cultural também que a gente tem, olhando para a nossa cidade, para o nosso estado, e também aquela conexão do nosso orgulho, né? Do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Então a gente vai ter essas bandeiras para trazer. Lembro que num evento aqui da Six também teve, né, uma entrada com as bandeiras, eu não me recordo se foi na Semana Farroupilha. Foi um né? evento Farroupilha. Um evento Farroupilha, então sim. E curiosamente, na semana anterior àquele evento da Semana Farroupilha, aqui na Six, a semana ou 2 semanas antes, a gente teve um evento nosso, da convenção do Sicredi, onde que foi entrada todas as bandeiras do município também. Então, sim. Foi muito bonito. Foi uma ligação. Marcante. Foi marcante. Então, foi uma conexão interessante, porque a gente não comentou nada, a Six não sabia que a gente tinha feito isso, nós não sabíamos que a Six ia fazer, e foi uma coincidência grande o movimento das bandeiras. E a gente vê isso também, que a gente tem orgulho quando a gente fala da nossa cidade, do nosso estado, né? A gente está aqui para desenvolver a nossa cidade, né? Desenvolver o nosso estado e o nosso país. Então a gente vai fazer essa alusão também com os símbolos das bandeiras. A gente vai trazer também uma frase que é a menção ao nosso propósito da cooperativa, né? Então todas as agências de Canoas, né? De cada uma com a sua cidade da região metropolitana vai estar também com o nome da sua cidade, mas vai dizer assim, juntos construímos uma Canoas mais próspera. Olha que bacana. É. Lá em Porto Alegre vai ter juntos construímos Porto Alegre mais próximas, Sim. demais cidades também. Mas o que a gente quer trazer com isso é o nosso desenvolvimento local. Para ver como o cooperativismo e o associativismo andam juntos. É isso aí. Né? É uma coisa muito legal. O nosso podcast hoje, especial com o Sicredi, que caminha junto cooperativismo e associativismo, né? Esse nosso podcast está disponível no canal da Six Canoas, no Spotify e YouTube. Para acompanhar os nossos episódios, inscreva-se no canal da Six Canoas no YouTube e no Spotify. Você encontra os links e mais informações aqui na descrição. Bom, vamos lembrar a quem está nos acompanhando hoje, né? Muito bacana ter o Sicredi, a cooperativa, junto com a nossa associação, Six Canoas. Muito bacana mesmo, né? E nesse episódio nós contamos aqui com o Gerson Costa, que é o nosso vice-presidente de serviços aqui da Six Canoas, com a Lisane Kramer, gerente de segmento da cooperativa, e Fabrício Baruffi, gerente de agências de Canoas, Sicredi. Muito bem. E Regina, né, complementando só do nosso design ambiental que a gente estava comentando, né? Sim. A gente vai trazer a imagem do nosso patrono, que é o Padre Theodor Amstad. Então hoje a gente também vai colocar exposto, né, para fazer essa menção também, né, as virtudes do cooperativismo que ele traz e o símbolo dos pinheiros. Né, o símbolo dos pinheiros nada mais é que os 2 pilares que a gente tem, o econômico e o social. Então, a gente muitas vezes fala muito do social, mas ele só se dá pelo econômico. Então, quando uma cooperativa com um econômico forte, tem um social forte também. Então, a gente tem esses 2 pilares têm que caminhar juntos. Se não tiver o econômico, eu não tenho o social. Né? E se eu tiver um econômico forte, eu tenho um social forte. Entregar 135 mil em projetos sociais aqui para Canoas é porque eu tenho um econômico forte. A gente pode entregar muito mais. Depende do resultado da cooperativa. Lembrando que são os 3%. Então são alguns símbolos que a gente vai trazer na ambientação também do Sicredi. Tu me provocou, Fabrício. Então quer dizer que se eu aplicar mais, se eu trabalhar mais com o Sicredi, se todo movimento bancário que eu tiver que fazer, eu fizer com o Sicredi, eu vou estar oportunizando que o Fundo Social seja mais robusto? Exatamente. Ah, mas que interessante. Às vezes a gente nem se dá conta disso, né? Às vezes, então, e a gente tem que movimentar, quer dizer que né? se eu tiver minha previdência no Sicredi, eu vou estar melhorando
a oportunidade de projetos sociais também. Exatamente. Então, Muito assim, bem. a gente tem um leque gigante de produtos e serviços. Tudo que hoje uma pessoa faz dentro de um banco comercial, ele pode fazer na cooperativa. Né? E fazendo na cooperativa, a gente tem o bônus de estar desenvolvendo a comunidade, de estar favorecendo também o desenvolvimento da nossa cidade de Canoas, né? Olhando para a nossa cidade aqui. Então, o convite fica, né, para quem ainda não conhece ou quem ainda não é associado à cooperativa, que venha nos conhecer, né? O nosso presidente, ele até traz, né? A gente tem um grande desafio, que é o desconhecimento das pessoas. Né? O nosso maior concorrente é o desconhecimento das pessoas, que a pouco não conhece, né? Não sabe o que faz a cooperativa, o que faz o Sicredi, mas então esse é o convite também para quem não conhece o Sicredi poder vir e contribuir. A gente sempre pensa assim, uma cooperativa forte faz um associado, uma comunidade forte, né? Quando não tem muita adesão à cooperativa, a gente não tem muito o que fazer para a nossa comunidade. Mas quando a gente fortalece a nossa cooperativa, a gente vai fortalecer também a comunidade onde ela está. E a outra grande novidade que a gente traz também nesse primeiro semestre, que a Liz vai trazer, né, a grande promotora do nosso produto, programa de fidelização Juntos. Perfeito. Então agora, né, além, né, de a gente conseguir beneficiar a sociedade, a gente tem também um programa de fidelidade que beneficia aí cada associado nosso. Ele é o programa de fidelidade Juntos. Ele iniciou seu desenvolvimento na Sicredi Pioneira, justamente na região do Padre Amsterdã. E desde 2018 a Pioneira já tem esse programa, e devido ao sucesso que foi naquela região, justamente pelo fato de fomentar a economia local, o sistema como um todo adotou ele e agora está propagando para todas as suas demais cooperativas que têm interesse em fazer parte. E nós, como Sicredi Origens, né, com certeza a gente super aderiu a essa ideia. Então, é bacana, se diferencia pelos demais programas de fidelidade justamente por esse viés da economia local. Então, são somente associados que participam desse programa, tanto pessoa física quanto jurídica. E é através do acúmulo de pontos. Então, você tendo a sua previdência, fazendo a movimentação do seu cartão de crédito, fazendo aí uma movimentação de Pix, e hoje quem é que não faz alguma movimentação ao longo da semana, tem a possibilidade de acumular os pontos, faz esse acompanhamento num aplicativo, um aplicativo super simples, e consegue ter acesso aí a experiências e a serviços que são, né, os nossos parceiros que deixam disponíveis. Então, o nosso associado pessoa jurídica, que tem um restaurante aqui na região, eventualmente aquela barbearia, né, onde você vai cortar o cabelo, realmente ele fomenta o comércio local, onde esse comércio disponibiliza um cupom, e aí eu posso vir a trocar, né, com os meus pontos do Juntos por um cupom e utilizar aí na economia local. Então aqui eu acho que é mais um ponto que reforça a preocupação do Sicredi em relação a fomentar a economia local, que realmente esse dinheiro gire, né, dentro da economia e aí traga benefícios mútuos aí, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então a gente está super, né, empolgado com esse programa, né, Baruf? Em menos de 2 meses aí a gente já tem mais de 1.500 associados com app instalado. Convido aí também a instalação. Vou ter que instalar do logo, aplicativo. Né? E realmente a gente tem mais de 100, né, parceiros, no caso associados, pessoa jurídica, que estão dispondo aí de experiências dentro do aplicativo para serem, né, utilizados pelos nossos associados. E aí, em cima disso, não tem custo nenhum para o nosso associado, tem o repasse, né, 100% do valor ali, quando a gente for fazer o consumo do cupom, vai ser repassado 100% para o nosso associado PJ. E realmente a gente aí conta também com a possibilidade de divulgar, né? Então, todas as feiras aí que a gente vem participando, a gente está divulgando o programa e automaticamente a gente já divulga os nossos parceiros, porque a partir do momento que você entra no aplicativo, você consegue consultar todos os parceiros disponíveis. E tem mais um ponto que eu acho muito bacana, que eu me empolgo para falar do programa. Que apesar, né, de a gente ter aí as nossas cooperativas aí dentro de regiões, né, então nós estamos aqui na região de Porto Alegre, se o Baruf for lá para Gramado fazer um passeio no final de semana, ele consegue utilizar todos os parceiros também da região da Sicredi Pioneira. Ou vou para a praia, eventualmente, né, a Sicredi Caminho das Águas também faz a participação do programa Juntos, e eu também posso consumir todos os parceiros, restaurantes, enfim, que estiverem dentro do programa, eu posso trocar minha pontuação lá.
Então, isso é muito bacana, eu acho que dentro do sistema, onde a gente consegue fazer essas trocas, né? E realmente a gente olha para o bem comum, para o bem final do associado. Então, é com muito orgulho que eu falo desse programa, que eu acho que é uma baita novidade. Nossa, a gente está super na expectativa de fomentar cada vez mais. Tem que estar vice-versa, né? Porque aquele associado que é lá sei lá, de outra região lá, da Serra, tá vindo aqui para Canoas, tá consumindo no restaurante em Canoas e tá trocando os pontos aqui no comércio local. Sim. Então é um grande aplicativo ali de realmente fidelização que a gente trata associado. É um programa diferenciado, né? Bem diferenciado. Bem diferenciado, porque ele vai favorecer ao usuário e vai favorecer também ao prestador ali, Exato, aquele microempreendedor daqui a pouco que precisa, né, ter o seu trabalho divulgado. Claro. Aqui, aquele restaurante da esquina, o restaurante de bairro, enfim, aquele serviço de bairro que precisa da comunidade para se manter, a gente aí reforça mais um pouquinho com o programa. E é importante, né, a Lisane tá à frente desse programa, né, ela fica sediada lá em Porto Alegre, na nossa sede, e realmente a adesão está sendo muito bacana. Bem bacana, e é algo que a gente está hoje trazendo também em primeira mão para a comunidade de Canoas, né? A gente estava com alguns pilotos rodando, né? Olha, iniciou, rodou, funcionou, então a gente traz também como uma novidade, né? A gente pode inclusive divulgar para os nossos associados Podemos, aqui. Claro. Eu acho que pode ser um bom canal, né? Porque são ações que somando, né, as pessoas dando as mãos, elas têm um melhor resultado. E como o cooperativismo e o associativismo andam juntos, né? E para acumular pontos é muito fácil. É eu ter a minha movimentação dentro da cooperativa. Da movimentação financeira. Pela movimentação financeira você soma os pontos que vai no teu aplicativo. Uma vez por mês ele é atualizado os pontos, ele faz uma leitura do mês, né? Ele faz uma leitura do mês, o que eu utilizei de produtos e serviços, ele soma lá no meu aplicativo. E a gente está em algumas feiras, né? A Lisane trouxe também, a gente tem algumas feiras participando, e a gente esteve na FBV, né? E inclusive o Café do Sicredi foi um sucesso na FBV, tinha filas gigantes. Sim. Né? Quem passou pela FBV, olhava... No Gramado Summit também. No Gramado Summit também. Foi fantástico o Café do Sicredi lá. E aqui na FBV a gente estava com uma roleta de pontos. Então o associado ia lá, se cadastrava, né, dava o nome lá, enfim, o número da conta, e rodava a roleta. E lá na roleta tinha 10 pontos, 15 pontos, 20 pontos, 5 pontos. Quantidade de pontos que dava na roleta, na hora o pessoal cadastrava no aplicativo. Né? Então teve associado que é PFPJ, que foi lá e rodou 2 vezes, pela pessoa jurídica, pela pessoa física, acumulou os pontos e já está trocando. Dentro lá tem as experiências com os parceiros, que a gente tem o cadastro, mas também temos os brindes do Sicredi. Eu quero uma caneca, que nem essa, eu quero uma térmica, quero um jogo, né, de pratos do Sicredi, quero uma mala do Sicredi. É tantos pontos, você pode uma caneca Stanley do Sicredi. Um copo Stanley do Sicredi. Tem tudo isso, tá, gente? Então, assim, é importante também, às vezes eu não quero trocar por uma experiência, né, de restaurantes ou, enfim, com um parceiro. Tem também a possibilidade de trocar por brindes do dia a dia, que a gente tem também oportunidade de troca. E tem mais um ponto que é bacana, que eu acho que converge com essa questão dos projetos sociais. Então, inclusive, a parte de doações pode ser feita também com a tua pontuação. Então, eventualmente, poxa, eu não sei aonde contribuir com algum projeto social bacana. E eu tenho pontuação lá no Juntos e quero fazer um bem para a sociedade. Então, eu posso também trocar essa pontuação por algum projeto social. Então, ele engloba muita coisa bacana. É muito interessante, ele é bastante abrangente. Exato. Né? Por exemplo, um banco de alimentos de Canoas? Poderia lançar lá uma oferta de cesta básica a X valores. E eu troco lá por cesta básica. Que bacana. Esse programa é muito interessante, muito interessante. Esse nosso convidado de hoje tem muito a agregar, né? E tem muita informação, a gente fica, surpreso, né? O interessante é que esse programa abrange desde o bem pequeno
o microempreendedor individual, Todos. o profissional Perfeito. liberal, né? Isso. Até aquele que já tem uma empresa maior, mais estruturada. Então, todos eles têm a oportunidade de participar do programa e fazer a diferença, né? Isso aí. Em Canoas. E divulgar e ser mais um canal também de venda para quem é o pessoa jurídica e o pessoa física que está fazendo o consumo, né? Sim. Fazer o meio campo entre os dois, né? Eu, para cortar o cabelo, eu vou lá nos meus pontos, troco e tô trocando na barbearia, né? Sim. Tem o cupom lá de R$30, compro o cupom de R$30, a diferença dou em dinheiro, já é um plus a mais, desenvolve a economia local e também fomenta o produto. Cupom para gasolina, tem assim, ó, Ah, tem gasolina também? Gasolina também, então bom, tem hein? N Foi experiências aí. interessante. É muito Porque o que muito acontece, bacana. não precisa ser um produto específico, né? Sim. Por exemplo, o cupom de gasolina, ele pode anunciar R$50, um cupom de R$50. Eu vou encher o tanque e deu R$200. Uso o cupom de 50 que eu resgatei com meus pontos e pago a diferença. Que Sim. bom. que Uma bom. alternativa. É um incentivo bem importante, né? Com certeza. Legal. Com certeza. Legal. Lembrando que o nosso podcast está disponível no canal da Six Canoas, no Spotify e YouTube. Para acompanhar os nossos episódios, inscreva-se no canal da Six Canoas, no YouTube e no Spotify. Você encontra os links e mais informações aqui na descrição. Vamos lembrar também que hoje nós temos aqui, né? Vamos lembrar também a quem está nos acompanhando que o Pod Six está disponível no canal da Six Canoas no Spotify e YouTube. E que neste episódio nós estamos recebendo a presença do vice-presidente Gerson Costa, vice-presidente de serviços da Six Canoas, Lisane Kramer, gerente de segmento da cooperativa, e Fabrício Baruffi, gerente de agência do Sicredi Canoas. Passa muito rápido, né? Uma hora passa muito rápido. Nós temos ainda 15 minutos, acredito. O que mais que vocês gostariam de falar para o público em geral a respeito da cooperativa? Muito bom, Regina. Acho que a mensagem que a gente gostaria de trazer mais também, agregar também, é o convite, né? Na verdade, não é uma mensagem, é um convite para conhecer a cooperativa, conhecer o que o Sicredi pode trazer de experiência diferente. Né? A gente atende desde o microempreendedor até a grande empresa. A gente atende desde o pequeno empresário também, que às vezes está trabalhando com a pessoa física, só que ainda não tem a pessoa jurídica. A gente atende todos os níveis de pessoa física também, então, desde o assalariado, a folha de pagamento a gente tem também um atendimento pro empresário, nas suas condições, né, como física, né, não só como jurídica. A gente atende o agro também, onde é as nossas origens também, né, do Sicredi como um todo, então a gente atende todos os públicos hoje. Então, hoje, a gente pode dizer que a gente tem hoje um know-how para atender todos os tipos de públicos e olhando para Canoas, também todos os segmentos também em Canoas. Todos os tipos de empresa, né, pessoa física e pessoa jurídica. E trouxe também hoje a minha turminha aqui, né, as ferinhas. Né, então, é uma campanha que já vem há 1 ano já da cooperativa, essa é uma campanha já antiga, né? Mas elas nos acompanham porque é algo que também chama a atenção, né, das crianças, são fantoches, né, bota a mãozinha dentro deles, são fantoches, então a criançada fica super animada, querendo pegar querendo pegar outro, leãozinho vou te aqui. dar o leãozinho. E Olha só que fofo. Olha que legal. então eles são fantoches, ó, e é uma maneira de captação também da cooperativa. Então, ela é troca por investimentos. A empresa foi lá, aplicou R$5.000, escolhe um bichinho desses para levar para casa. Trouxe uma previdência, portabilizou uma previdência lá de R$20.000. Também tem a possibilidade de estar levando, escolhendo um dos mascotes aí, fazendo coleção também futuramente. Então, já é uma campanha já mais antiga da cooperativa, mas que pegou muito bem, assim, principalmente com as crianças, né, o público e com os adultos também, né? Porque a Maria Regina já adorou, vai levar para casa. Já gostei. Viu só? E o que se percebe, né, também, Fabrício e Lisane, né, que o Sicredi, por ser uma cooperativa, ela tem taxas mais atrativas, né? Além do que vocês já tiveram a oportunidade de explicar o atendimento diferenciado que vocês têm com o cliente. Seja ele o bem pequeno, o microempreendedor ou até aquele empresário que tem a empresa mais estruturada, ele vai ter um bom suporte, um bom atendimento, né? E é isso que Canoas precisa, que a nossa comunidade precisa, né?
A gente vê quantas situações nós passamos pelos últimos tempos que foi necessário ter um suporte. Passamos por pandemia, depois pela enchente, né? E a diferença que há quando tem um banco que dá um suporte diferenciado. É verdade, e esse desenvolvimento e o olhar para a comunidade, né? Então, de novo, né, uma cooperativa forte é uma comunidade forte, o que a gente realmente quer estar trazendo e fomentando nesse olhar, né? A taxa, quando a gente fala taxa por taxa, ela tem que ser uma taxa justa, né? A gente traz assim que é uma taxa justa, muitas vezes de mercado, né? Tem as oscilações altas e baixas, mas o que acontece? Como no final do ano a cooperativa apura um resultado, Perfeito. e este resultado eu devolvo para os associados, né? Tem os reservas legais, fundo social, tem todo, né, um regramento, mas uma boa parte do meu resultado fica na assembleia disponível para os associados. Eu tenho que trabalhar com uma taxa que traga um equilíbrio financeiro, né? Que fortaleça o econômico para a gente poder também estar devolvendo, né, uma parte para o associado. Então, todos os nossos associados recebem no final do ano uma correção no seu valor de cota capital, que é o capital que cada associado tem lá como dono do negócio. Então, ali para o dia 15 de dezembro tem essa correção nas suas cotas capitais, os juros, né? E agora, no dia 15, que passou recentemente, o associado teve as sobras da cooperativa. Então, além de ter os juros, cada participação de cada associado recebeu de volta uma parte na sua cota capital. Uns valores maiores, outros menores, aí é de acordo com a movimentação, né? Então, aquele associado que mais contribuiu para o resultado, que teve mais incidência de tarifas, mais movimentação financeira, maior né? o retorno. Maior o retorno. Sim. Aquele que movimentou um pouquinho menos tem um retorno proporcional. Além dos pontos agora, né? Viu só? Além dos pontos. Mas eu acho que esse é um ponto que a gente sempre traz como um diferencial da cooperativa, né? Frente aos bancos tradicionais, que a distribuição de resultados no banco tradicional acaba ficando para os seus acionistas e os clientes, né, não têm nenhum retorno em relação a isso. Já nós, como cooperativa, a gente tem a distribuição de resultados, então ela acaba sendo muito mais justa, justamente pela quantidade de produtos e serviços que é utilizado, então ele tem este retorno também uma vez ao ano após a assembleia, decisão de assembleia, né? Então é mais um diferencial que a gente tem e agora o programa. Que bacana, né? Então quer dizer que cada pessoa que participa, que é cliente, digamos, né? Que é associado da cooperativa, ela também é dono do negócio. Exatamente. E na distribuição de lucros, ela vai ganhar lucros também. Que bacana, muito bem. Eu tenho aqui uma perguntinha que veio. A presidente Shirley quer saber como é que ela faz para ganhar o elefante. Vai ser possível? Né? Vai ser possível? Ela vai... Como é que é? Ela vai... Ela gostou muito do elefante. É a campanha que a gente tem, então, né? Reforçando os mascotes. Então, eles são por investimento, né? Ok. Tantos valores aplicados, tem direito a 1, ou 2, ou 3. Ah, legal. Então, Shirley, por favor, nos procure ali. A gente tem, né? Ela é a nossa associada já. Shirley, tu vai ter que fazer um investimento, tá? Isso aí. Mas é com prazer, porque tu vai estar investindo no que é teu, porque tu também é sócia do negócio. É verdade. Ah, muito bom, né? E temos, legal, inclusive, consultoria financeira, né, Fabrício? Então, para aquele perfil realmente investidor, que gostaria, né, de entender sobre o mercado, saber de algumas oportunidades a mais, né, dentro do portfólio, a gente tem uma consultoria financeira super gabaritada também para fazer agendas e conversas diretamente com o associado. Porque às vezes na particularidade de cada um, o consultor vai conversando e vai entrando, né, num detalhamento, numas oportunidades. Então hoje a cooperativa também dispõe, então tem 2 colegas nossos que circulam a nossa cooperativa marcando agendas justamente com investidores para alocação melhor de valor, rentabilidade, Somos completos. Né, risco que o associado quer, né, ou não, né, aplicar num papel com maior risco, maior rentabilidade, né, um papel mais estável de repente. Então a gente tem toda essa parte também de consultoria que ajuda a fazer as melhores escolhas também para o nosso associado. Maravilha, maravilha. Isso é muito importante, né? Ter esse suporte, né? Porque às vezes quem tem uma reserva, ele tem dúvidas, aonde é que eu vou investir? Né? Então você tem um suporte do seu banco, onde ele é associado, né? Ele já vai poder direcionar o seu investimento de acordo com a sua ideia, né?
E isso é importante, porque acaba tendo realmente o quanto que eu vou, né, disponibilizar num volume, num papel de um risco maior, uma volatilidade maior, o quanto que eu vou disponibilizar num recurso, do meu recurso em algo mais menos risco, né, mais estável. Então, a nossa consultora faz todo esse apanhado para poder também organizar e trazer esse diferencial. Oferecendo investimentos de curto prazo, outros de longo prazo. Mais conservadores, mais arrojados. Sim. Então, assim, né, é risco e retorno quando a gente fala em investimento, né? Então, cada um tem um perfil diferente. Sim. A gente entende os perfis de cada associado. A gente tem home broker também. O associado pode fazer as negociações direto, né, hoje no aplicativo dele. Então, tem todas essas facilidades. E lembrando que o retorno da nossa cooperativa, quando a gente retorna as sobras da cooperativa, a gente está falando que é quase que um 13º do teu investimento, né? Porque você está lá com a tua poupança no Sicredi, está lá com seu CDB no Sicredi, você rentabilizou todos os meses no ano e ainda está participando da cooperativa e está retornando mais um valor. Então, um 13º do teu investimento que a gente está colocando também no bolso do associado. Outra vantagem, mais legal. E em relação à previdência privada, assim, quem tem, por exemplo, a previdência privada em outro banco e quiser fazer a portabilidade, existe essa oportunidade, essa opção dentro do Sicredi? A gente tem os nossos consultores financeiros ajudam também a fazer a melhor escolha, né? Sim. Então, quero iniciar uma do zero, quero portabilizar, será que eu vou num PGBL, num VGBL? A gente tem toda essa parte para poder apoiar, e a portabilidade, muito interessante que tu traz, Gerson, porque ela é possível, né? Então, hoje eu consigo portabilizar a minha previdência, que está em outro banco, para a cooperativa, alocar num fundo de maior rentabilidade, né, de repente, participar do juntos, participar das sobras da cooperativa. Então, é um ciclo, né, que a gente vai agregando também para o associado. Sim, muito interessante. O que acontece muitas vezes é que quando a pessoa vai fazer uma previdência privada, ele não tem a orientação e acaba fazendo a escolha errada. Às vezes é melhor o VGBL, né, mas ele faz um PGBL, e o contrário, né? Poderia deduzir, mas não deduz porque fez um VGBL. Então, essa orientação, que tendo do banco esse suporte, analisando o perfil do cliente, né, o seu perfil de declaração de imposto de renda, ele vai poder direcionar qual é a previdência privada mais acertada. Muito bem lembrado. A orientação, de repente, lá no início, vai te gerar lá na frente alguns benefícios, né? Sim. Então, o cuidado na declaração de imposto de renda, né? Eu vou pegar, né, o formato de previdência que eu vou usar, e também as próprias tabelas, né? Regressiva, progressiva, qual a melhor utilização, quando eu quero usar esse valor, o pensamento lá na frente, né? Sim. Então, todo esse aparato a gente tem também com os nossos consultores. Então, a gente tem hoje, a gente pode dizer, uma grande instituição financeira hoje, que é o Sicredi, né, através do seu modelo cooperativista, que a gente traz hoje esse desenvolvimento para o nosso associado. E lembrando, quanto mais forte o nosso associado for, mais forte a nossa cooperativa é. Então, cooperativa forte, associado forte, a cooperativa também é forte. Ótimo. Maravilha. Lisane, queres complementar com alguma coisa? Queres falar algo ainda que não foi tratado? Acho que a gente trouxe, né, num bate-papo super bacana aqui, super bem conduzido também, né, um apanhado geral dos benefícios da cooperativa, e realmente a gente deixa o convite aqui para vir nos conhecer, né, vir por um bate-papo, conhecer aí todos os nossos benefícios, que eu tenho certeza que vai dar match, o pessoal vai gostar. Muito bem. Gerson, queres fazer alguma colocação ainda? Sim, eu achei muito interessante todos os assuntos abordados, né? Porque, na verdade, oportuniza desde o pequeno, o profissional liberal, a pequena costureira, o barbeiro, como você falou, né? Que até pode captar serviços, né? Como também o empresário mais arrojado, né? E, assim, o Sicredi é uma oportunidade, né, também do empresário buscar um recurso para o financiamento do seu negócio, né, com linhas atrativas, né, via Pronamp, ou BNDES, isso é tudo muito importante, né? Uhum. É fundamental, é o nosso papel, né? O nosso papel realmente é fazer a intermediação financeira e desenvolver a economia local. Então, a gente tem, através de captações de recursos, temos a questão das nossas, né, as linhas de fomento, que a gente atua com todas elas, e isso a gente vê sempre para o associado, né, a grande vantagem, né, ele ter acesso a todas essas linhas.
seja linhas do BNDES, seja linhas da cooperativa próprias, financiamento de veículo, habitacional, então a gente tem todas essas seguros também, né? Seguros, a gente tem, né, praticamente todo o portfólio de seguros, consórcios, né, é impressionante, mas temos a menor taxa de administração de consórcio é a da cooperativa. Então, se você tá pensando em fazer consórcio, não custa cotar com o Sicredi. Lá no site do Sicredi consegue cotar também, lá faz uma simulação no próprio site. Você consegue cotar e ver qual que são os nossos diferenciais, as nossas taxas de administração, né? A nossa carteira de consórcio vem crescendo bastante, fizemos grandes captações a nível de sistema de Sicredi. Então, assim, produto e serviço é o que a gente mais tem para poder estar trazendo para o portfólio associado. completo, eu acho bastante competitivo no mercado. Mas eu acho que tem um diferencial muito importante, que é o atendimento. Então, se você tem interesse em fazer consórcio, vai lá na agência, porque é personalizado, é um atendimento que vai esclarecer todas as tuas dúvidas. Muitas vezes no site a gente não consegue, né? Tão impessoal assim. Às vezes para facilitar. Tomar um café, Sicredi. Eu gosto do café do Sicredi. Às vezes para facilitar no site ver uma informação, né, mais rápida, mas nada se compara a você, né, ir numa agência que ainda não conhece, que ainda não é associado, mas ir numa agência para realmente poder estar conversando, né, o olho no olho, que a gente diz, né, o aperto de mão, o olho no olho, é tomar um café juntos e a gente poder definir, né, e trazer a melhor escolha, a melhor oportunidade também para o associado ou aquele que não é associado ainda, né, para vir nos conhecer. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês, do Gerson Costa, nosso vice-presidente de serviços aqui da SIX, do Fabrício Baruf, nosso gerente de agência do Sicredi Canoas, e a Lisane Kramer, gerente de segmento da cooperativa, né? Dizer que foi um grande prazer tê-los aqui e lembrar a quem nos acompanha que para ser notificado dos próximos episódios, basta se inscrever no canal da SIX Canoas no YouTube e no Spotify. Os links e mais informações estão aqui na descrição. O Pod Six é uma produção da SIX Canoas. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. E mais, a você que está nos assistindo, vem para o Sicredi, porque o Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, não é isso? É isso aí, muito arrasou. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui. Foi uma grande oportunidade de conhecer ainda mais o Sicredi e como faz um trabalho importante dentro da comunidade. A gente que agradece a oportunidade, né? Então, não à toa somos, né, os patrocinadores da entidade SIX, né? A gente vê realmente uma força que a entidade tem para Canoas, então uma entidade pujante para nossa cidade, então não à toa estamos próximos de quem olha pro associativismo, para quem olha realmente para o crescimento da cidade. Então a nossa cooperativa é isso, é feita de pessoas para pessoas, olhando esse bem comum que nos traz. O desenvolvimento local, o desenvolvimento da nossa cidade, feito por nós, né? Do nosso jeito, né? Simples, mas muito ativo na nossa comunidade. A gente agradece bastante. Só reforço então o agradecimento, obrigada pela oportunidade e segue aí o convite aí para conhecer a gente aí. Obrigada.